Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E olha, essa é uma oração que eu faço todo santo dia, por todos vocês. Que Ele abençoe vocês. Mas você tem que saber uma coisa. Que é muito importante. Não há casamento de uma só pessoa. Que isso? É isso mesmo. Não há casamento com uma pessoa. Ninguém casa consigo mesmo. Em outras palavras, para você formar família, você tem que ter uma parceira, um parceiro. Para Deus abençoar a gente tem que se submeter à sua palavra, aos seus mandamentos, sua disciplina, sua ordem. Nós temos que nos submeter à sua mente, o seu caráter, seus pensamentos. Aí sim, quando você se submete, você está se casando com Deus. Ele está se casando com você. E aí Ele abençoa a sua vida. Não foi assim que fez Deus com Abraão? Deus chamou Abraão. E Abraão ouviu e obedeceu. Só isso. Quer dizer, pensa comigo, só um pouquinho. Hoje, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o mundo. E o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia não é simplesmente você participar de um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, não. Isso é fácil. Isso é simples. Não tem trabalho nenhum. Qualquer um participa, de graça. Mas o que envolve o pão e o vinho? Por que Jesus, antes de ser sacrificado, ele levou os discípulos lá para o Getsemane. E lá, ele orou, pediu a Deus 3 vezes, Pai, passe de mim este cálice. Ele gemeu. Mas ele também participou com os seus discípulos, antes de ser crucificado, antes de ser preso, condenado e crucificado, e depois ressuscitado, ele instituiu a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? O que significa comer um pedacinho de pão, beber um pouquinho de suco de uva? Se a pessoa não estiver integrada, entregue àquela fé, aquela confiança, aquele compromisso com o Senhor Jesus, de nada adianta a pessoa participar da Santa Ceia. Nada. Não tem nenhum valor. Sabia disso? Você sabia disso? Pois é. Porque quantas pessoas... Eu mesmo já participei da Santa Ceia muitas vezes antes de conhecer Jesus. E nem por isso eu deixava de ser o mesmo. Mas, depois que houve uma entrega, uma rendição completamente da minha vida para Ele, aí a coisa mudou. Que é o casamento. O casamento é assim. O matrimônio é assim. Lembra quando você
se casou, nós nos lembramos, né, que lá na hora, diante da noiva, a gente faz o juramento diante do noivo, diante do pastor, ou do padre, ou até diante de Deus. A gente faz um juramento. Olha, eu prometo ser fiel a você por toda a vida. Eu prometo ser leal a você, seja na saúde, na pobreza, na riqueza, quaisquer que sejam as circunstâncias, eu me comprometo a estar com você 24 horas por dia. Esse é um juramento que normalmente as pessoas fazem. Mais ou menos isso. Eu estou falando aqui. Mas mais ou menos isso. Eu prometo, eu prometo, eu prometo. Eu juro, eu juro. Empenha a palavra para com o outro. Então, no casamento, há aquele compromisso que ambos assumem entre si. Um assume para com o outro. Olha, amiga e amigo, é muito glorioso, é magnífico. Eu lembro do meu casamento, eu era o noivo mais feliz da face da terra, mais alegre. Era algo assim extraordinário, porque finalmente eu estava ali selando uma aliança com a minha amada. Isso já vai fazer 54 anos, agora dia 18 de dezembro. Bem, mas isso não vem ao caso. Mas o importante é que você saiba que a Santa Ceia é exatamente isso. Você se entrega para Jesus, ou se entregou para o Senhor Jesus, você fez ou assumiu um compromisso com Ele, e Ele assumiu um compromisso com você. É uma aliança com Deus. Então, quando Jesus disse para os seus discípulos, ele pegou um pedacinho de pão, pegou um pão, partiu e deu para os discípulos. Depois de ter dado graças, ele deu para os discípulos e disse-lhes: isto é o meu corpo, a minha carne, a minha matéria, que é dado por vós, em favor de vós. Eu dou o meu corpo em favor de vocês. E foi o que aconteceu lá na cruz. Na cruz, ele gemeu no corpo, na alma e no espírito. Mas ele estava se comprometendo, morrer por aqueles que nele creem de verdade. Aqueles que assumem um compromisso com ele. Aqueles que verdadeiramente o têm como primeiro em sua vida, como o Senhor da sua vida, o Senhor da sua alma, o Senhor da sua vontade e Salvador do seu corpo e da sua alma. Bem, quando Jesus fez isto, é exatamente o que eu fiz no dia do casamento, lá perante os parentes meus e da Esther, e familiares, e os convidados, nós fizemos esse juramento.
no dia 18 de dezembro de 1971. Oh, que maravilha! Eu fiz esse juramento a ela. Aleluia! E esse juramento, Jesus fez através da Santa Ceia. A Santa Ceia é um tipo, um símbolo, uma representação do casamento, da união, da aliança de Deus conosco. E só tem direito de participar da Santa Ceia aqueles que verdadeiramente assumiram um compromisso mútuo, um compromisso com Ele, com Jesus. Então, quando ele disse para os discípulos, olha, isto é o meu corpo que é dado por vós, quer dizer, em favor de vós. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto o quê? Comer? Não. Não é só comer o pãozinho, não. Isso é fácil. Mas você ficar consciente, nós temos a consciência de que no corpo nós iríamos sofrer por causa de Jesus. Então, eu fui perseguido, eu fui caluniado até hoje. Fui preso. Enfim, aconteceu um monte de coisa no meu corpo, também na alma, porque eu sofri na alma. Mas esse é o preço que Jesus pagou para ter você, amiga e amigo, como seu servo ou serva, como seu filho, sua filha. Jesus, quando deu um pedacinho de pão para os discípulos e eles mastigaram, eles trituraram aquele pedaço de pão, aquilo ali simbolizava o seguinte, olha, assim como este pão está sendo martirizado entre os seus dentes, o meu corpo vai ser martirizado por vocês. Quer dizer, como eu fiz por vocês, fazei também por mim. Por isso que ele disse, fazei isto em memória de mim. Quer dizer, quando a gente sofrer perseguição, injustiça, calúnia, quando a gente sofrer na carne, na alma também, especialmente, nós estamos sofrendo por uma causa, a causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então foi no corpo, inclusive quando eu participava da hóstia na Igreja Católica, era proibido encostar o dente na hóstia. E eu lembro que quando eu fiz a primeira comunhão, eu encostei o dente na hóstia e então me disseram depois, não, isso não vale, não valeu. Mas é justamente o oposto. A Bíblia ensina que nós iremos sofrer como Jesus sofreu, como aquele pedacinho de pão sofre entre os nossos dentes. Eles trituram aquele pedacinho de pão. Foi isso que Jesus fez. O corpo dele foi triturado por nós. É o que diz o texto sagrado. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O corpo dele foi moído por causa das nossas transgressões. E é isso que acontece quando colocamos o pedacinho de pão na boca e mastigamos. Para lembrarmos disto, olha, como eu fui moído por vocês, vocês serão moídos por mim. Então,
você vê que a história da igreja cristã relata as atrocidades que fizeram com aqueles que eram fiéis a Jesus. E eles pagaram com a vida por seguirem o Senhor Jesus. Mas não foi só isso. Jesus também, em seguida, diz assim, que semelhantemente, tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança, porque Deus havia feito aliança com Abraão, com Isaac, com Israel, havia feito aliança, várias alianças, e em todas as alianças que Deus fez, todos eles falharam, todos falharam. Mas, graças a Deus que Jesus não falhou. Em nenhuma promessa que ele fez, ele falhou ou ele falha. Mas é preciso crer, é preciso concordar com ele, não teoricamente, mas na prática, para que então as suas promessas sejam materializadas em nossas vidas. Então, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse, este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança, no meu sangue. Porque as alianças que Deus havia feito com Abraão, com Isaac e com os antepassados, envolveram o sangue de animal. Sangue de animal. Eles tinham morrido, os animais. Mas agora não era um animal. Era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Deus dentro do homem, que carregou consigo todas as nossas culpas, maldições, todo o inferno que nós sofremos nesse mundo, Jesus carregou consigo para a cruz. Então, o que ele diz? Este cálice, quer dizer, este suco de uva, digamos assim, representa o meu sangue, que é derramado por vós. Quer dizer, o corpo foi dado, foi sacrificado por nós. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Ele tinha que ser crucificado. Se Jesus fosse crucificado ou fosse morto, enforcado, não serviria para ser o nosso Salvador. Tinha que correr sangue. Tinha que correr sangue. Tinha que derramar sangue. E o sangue dele foi derramado. Ele diz, este é o cálice. Este cálice é o Novo Testamento. Antigamente, não se fazia alianças sem que houvesse a morte de um animal. A morte do animal, só para você ter uma ideia, nos tempos bíblicos, quando duas pessoas faziam alianças, o que eles faziam? Pegavam um animal e aquele animal era dividido ao meio. E então, aquelas duas pessoas que faziam alianças passavam no meio daquelas partes do animal. E Deus fez isso com Abraão. Deus fez essa aliança com Abraão. O próprio Deus passou entre as partes dos animais, querendo dizer o seguinte: se eu não cumprir a minha palavra com você, aliança com a outra pessoa, então você tem o direito de fazer comigo o que foi feito com esse animal.
É assim que funcionavam as alianças antigamente. E Jesus fez exatamente isso. Ele foi o Cordeiro de Deus. Por isso que ele é chamado o Cordeiro de Deus. Porque ele foi separado. Ele foi separado para servir como o animal ou o cordeiro, para fazer aliança entre nós e o Pai dele. Então, entre nós e o Pai, nós temos Jesus como o nosso intercessor, porque ele mesmo entregou o seu corpo, sacrificou o seu corpo, ele mesmo se deixou levar e derramar o sangue por nós. Então, através de Jesus, e somente através de Jesus, não tem santa, não tem santo, não tem ninguém, não tem boa obra, não tem caridade, não tem esse negócio, a pessoa é boazinha, nunca fez mal a ninguém, nada disso. Só Jesus é capaz de fazer-nos puros, santos, imaculados, quando nós assumimos o compromisso com ele. Não, nós aceitamos. Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu lembro que na minha experiência pessoal com Deus, quando o Espírito Santo me mostrou o meu pecado, eu era um jovem de 19 anos e eu achava que não tinha tanto pecado assim, porque eu não roubava, não matava, enfim. Eu era uma pessoa que... eu contava as minhas mentirinhas, mas... não, minha amiga, meu amigo. Eu pensava que eu não era tão pecador quanto os outros. Mas quando o Espírito Santo mostrou o meu pecado, barbaridade, eu fiquei apavorado. Eu vi o inferno. Eu vi o inferno. E eu corri e disse... quem pode me salvar deste inferno? E então o Espírito Santo graciosamente me apontou o Filho dele, Jesus. E Jesus me aceitou. Ele me perdoou. E então, desde então, eu sofro no corpo, eu sofro na alma, eu sofro no espírito, que é na cabeça, que é o espírito, pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Melhor, espírito, alma e depois o corpo. Primeiro o espírito, segundo a alma e terceiro o corpo. Por quê? Porque o espírito é a voz de Deus. É a palavra, representa a palavra de Deus aqui nas Sagradas Escrituras. É o Espírito que conduz a nossa alma até Jesus. Quer dizer, a nossa cabeça, nós entendemos que ele morreu por nós e então nós convencemos, o nosso espírito convence o nosso coração, que é enganador, convence-o de que só Jesus pode salvá-lo. Quer dizer, salvar a alma. O coração representa a alma, a vida. Então, para salvar a vida, só Jesus, mais ninguém. Então, o coração ou a alma aceita negar a sua vontade para fazer a vontade do Pai. E isso acontece na alma. No corpo é consequência dessa entrega. Você vai sofrer, viver num mundo podre, sujo, nojento, injusto, cruel, mau, e ter que se manter puro, limpo,
com a consciência limpa e etc, etc, etc. É difícil. Mas, por isso, Deus nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente do Senhor Jesus que guia a nossa mente de acordo com a vontade dele, a vontade de Deus. E o coração, que é a alma, que representa a nossa vida, obedece. Se obedece, então o corpo vai agradecer, porque ele vai usufruir os benefícios dessa união, deste casamento, deste pacto, desta aliança com Deus. Paulo fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santificar é separar, é separado para Deus. Isso é que significa santificar. Santificado, quando Jesus fala, santificado seja o teu nome, quer dizer, o nome do Senhor seja santificado, separado deste mundo. Então ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique, vos separe em tudo, e todo o vosso espírito, quer dizer, toda a sua cabeça, que conduz, que recebe inteligência, recebe sabedoria, recebe informações divinas, o espírito, a alma, então, que é o nosso sentimento, se submete ao espírito, então ela é separada de Deus, para Deus, separada, santificada para Deus. E o corpo? O corpo é aquele que você vê, que você toca, que você sente, que você, enfim. Então, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, quer dizer, vos separa em tudo, no espírito, na alma e no corpo. Então, quando uma pessoa realmente faz um pacto com Deus através da Santa Ceia, uma aliança com Deus através da Santa Ceia, então ela é santificada, não apenas no espírito, mas também na alma e também no corpo, quer dizer, o corpo dela é santificado, que é o casamento. Quando nos casamos, então, não casou o corpo com o corpo, pura e simplesmente. Se tivéssemos casado apenas o corpo com o corpo, nós não estaríamos juntos. Mas casamos espírito com espírito. O espírito dela com o meu espírito. A cabeça dela com a minha cabeça. A alma dela com a minha alma. O corpo dela com o meu corpo. Então, nós fizemos esta aliança, esse pacto. Isso vai completar 54 anos. Isso aqui é casamento. Casamento é 100%. Tem a trindade de um casando com a trindade do outro. E é isso que acontece quando você participa da Santa Ceia. Então, quando você hoje for participar da Santa Ceia, saiba disso. É espírito sua mente com a mente divina. É o seu coração com o coração de Deus. E é o seu corpo com aqueles elementos que estão na sua mão. Quer seja o pão, quer seja o vinho ou o suco de uva. Então, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, quer dizer, cabeça por inteiro, não é 99% não, é 100%. É tudo ou nada, com Deus é tudo ou nada, ou é ou não é. Todo o vosso espírito, e obviamente, e alma, e corpo,
tudo, tudo, tudo por tudo. Jesus sacrificou o corpo dele, sacrificou o sangue dele, fazendo assim, ele cumpriu a sua palavra na sua cabeça. Ele cumpriu a palavra que ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Israel. Ele prometeu aos seus seguidores, ele prometeu, e ele cumpriu com o seu próprio corpo. Ele se entregou para que você, que me ouve nesse momento, também se entregue espírito, alma e corpo, 100%. É tudo por tudo. Tudo dele por tudo seu. Por isso que ele falou, isto é o meu corpo que é dado por vós, que é oferecido, sacrificado por você. Da mesma forma, ele está falando, eu também quero o seu corpo para fazer morada nele, e eu quero 100% dele, para que eu possa viver no seu corpo. E é isso aí, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, conforme nós temos conhecimento, conforme está escrito. O templo de Deus somos nós, que temos essa aliança, esse casamento com Deus. Então, amiga e amigo, ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e toda, obviamente, a vossa alma, e todo, obviamente, o seu corpo. Sejam plenamente, quer dizer, totalmente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus está às portas, aleluia. E quem o aguarda, quem está aguardando o Senhor Jesus, o aguarda como a noiva espera o noivo. É isso aí. Ele virá para buscar aqueles que se mantiveram firmes até a morte. Hoje, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, você pode participar da Santa Ceia. Não importa a sua igreja, a sua religião. O que importa, sim, é o pacto que você vai fazer com Deus. Isso importa. Isso é uma coisa pessoal. A gente ensina a teoria, mas cada um tem que seguir a prática ou não. É a receita. É a receita que faz aquele bolo gostoso, saboroso, mas tem que ser seguida de acordo com o que está escrito. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, ou logo mais. Graças a Deus.